queridos, aqui é o pastor Lucas Pina e esse é o nosso Pingo de Prosa. E o Pingo de Prosa dessa semana está no livro de Juízes, um livro maravilhoso, logo depois do livro de Josué. O livro de Juízes tem muitos juízes que nós conhecemos. Nós vimos sobre a Débora, tem o Gideão, mas hoje eu vou falar de um que todos nós conhecemos. Se você não é chegado a ler a Bíblia muito, as histórias da Bíblia, mas você conhece a história de Sansão, o homem mais forte da história, né? Sansão era um homem extremamente forte, né? E ele deixou a marca dele. Naquela época ele era um juiz, ele era um dos juízes. Eles estavam lutando contra os filisteus e Deus chamou Sansão para ser um juiz. E ele teve que fazer o voto, né? O voto de Nazireu, aquele negócio todo, não pode beber, não pode tocar em defunto, o que para Sansão não funcionou, porque ele matava gente, né? Matou muita gente. Mas não podia cortar o cabelo, que é a história que nós todos conhecemos, que é a história de Sansão com a Dalila. E ele tinha uma vida assim, um pouquinho desregrada, né? O Sansão era... Mas a missão dele, Deus deu a missão dele era destruir, conquistar os filisteus. Essa era a missão. É começar a conquista dos filisteus, é começar a destruição dos filisteus. E, acredite ou não, Sansão fez justamente isso, né? Ele criava os casos com os filisteus, né? Se colocava em situações que os filisteus vinham contra ele e ele conseguia matar, destruir e aprontar com os filisteus. Mas no final ele foi conquistado, ele entrega os pontos para Dalila corta o cabelo dele. Não é só o poder, não estava no cabelo, era o compromisso. O cabelo representava o compromisso que ele tinha com Deus. Era isso que estava em jogo ali. Quando ele entrega os pontos para Dalila, ele conta isso aí. Quando ela raspa o cabelo dele, é o compromisso de Deus, né, que estava em jogo. E aí ele perde as forças, eles o cegam, né, ele perde a vista, ele é preso e fica um tempo preso. E aí um dia os líderes dos reis das cidades dos filisteus resolvem dar uma festa no templo e convidar todos os reis, as pessoas mais importantes, os comandantes do exército, todo aquele, enche o templo para fazer uma grande festa e manda trazer o Sansão, porque a festa era por causa que eles prenderam o Sansão. E eles trazem o Sansão para diverti-los, né? Para rir dele. E ele vem, e numa hora lá ele pede para a pessoa que está carregando ele, conduzindo ele, falou, me coloca perto das colunas do templo. A pessoa leva ele, o cabelo dele já tinha voltado a crescer de novo, provavelmente ele já tinha se arrependido daquilo que ele fez, da bobagem que ele fez, e ele põe a mão na coluna, e esse é o texto que nós temos. Juízes 16, versículo 30. Sansão disse, que eu morra com os filisteus. Que eu morra com os filisteus. Em seguida ele as empurrou, as colunas, com toda a força. E o templo desabou sobre os líderes e sobre todo o povo que ali estava. Assim, na sua morte, Sansão matou mais homens do que em toda a sua vida. E olha que ele matou gente durante a vida dele. Mas nesse momento, neste evento, ele matou mais gente do que no resto da sua vida. Cumprindo assim a sua missão. Cumprindo assim a sua missão. O que é muito interessante quando você vê a vida de Sansão nessa perspectiva. Deus tinha uma missão para ele. A missão era derrotar os filisteus. E Sansão fez isso não só para a sua geração, para a geração seguinte, e um pouco para a outra também, porque os filisteus só vão aparecer de novo lá com Saul, Davi, é que os filisteus de novo conseguem recuperar o poderio militar, porque até então, né, matou os reis das cidades, matou os generais, matou os comandantes, as pessoas importantes, as famílias importantes, matou todo mundo.
né? Ele fez uma limpa na liderança dos filisteus ali naquele tempo, né? Então, não só a importância das pessoas que morreram, não só a quantidade, mas a importância das pessoas que estavam ali e que foram mortas por Sansão, e ele sabia que aquilo ali era um sacrifício, ele ia morrer junto com eles. É isso que ele disse, que morra eu junto com os filisteus, né? E ele sabia disso. A ideia de missão nesse sentido é muito interessante, né? Não importa, né? Muitas vezes nós enfrentamos dificuldades na nossa vida, mas Deus tem uma missão para nós. E Sansão nos ajuda a ver isso, né? Com todas as lutas e dificuldades que ele tem na sua vida pessoal, ele arruma um jeito de cumprir a sua missão. E nós devemos aprender isso com Sansão. É uma lição muito importante para cada um de nós. Nós vamos ter dificuldades, vamos ter fraquezas, vamos ter lutas, vamos cair muitas vezes, mas Deus tem uma missão para mim e para você. E o importante é cumprir a missão, servir o Senhor, andar com Ele da melhor maneira possível que a gente sabe. E fazer aquilo que Deus quer que a gente faça. Então essa é uma história muito bonita, se você puder ler, dá uma chegada lá no livro de Juízes e ler a história do Sansão, uma história muito bonita. E esse foi o nosso Pingo de Prosa de hoje, queridos. Deus te abençoe.